Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Frente fria pode trazer chuva já a partir desta quarta-feira para Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. A mudança no clima pode começar a ser sentida hoje, dia 9, pelos sul-mato-grossenses, uma vez que a aproximação de uma frente fria deve ajudar a romper o bloqueio atmosférico e trazer chuvas, tempestades e até queda de granizo em algumas regiões. Segundo o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão indica tempo mais instável, com aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas mais significativas, com acumulados acima de 30 milímetros. Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica. Além disso, a aproximação de uma frente fria e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidade no estado. Já em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 19 e 23 graus e máximas entre 24 e 31 graus para as regiões sul, leste e sudeste do estado, ou seja, a região de Dourados, Ponta Porã, Iguatemi e Anaurilândia. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, abrangendo toda a região de Corumbá, Aquidauana e também Porto Murtinho, esperam-se mínimas entre 22 e 27 graus e máximas entre 28 e 36 graus. Nas regiões do Bolsão e Norte, Paranaíba, Três Lagoas, Coxim, Camapuã e região, as mínimas ficam entre 22 e 25 graus e máximas entre 34 e 36 graus. Em Campo Grande, capital do estado, mínimas entre 23 e 25 graus e máximas entre 28 e 33 graus. JD1 no ar. Agro. E agora vamos conferir as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a base de preço da arroba do boi gordo, que hoje no Mato Grosso do Sul é de R$ 262. Já o valor da arroba da vaca gorda hoje é de R$ 249. O milho seco, saca 60 quilos, R$ 54. E a soja em grãos também saca 60 quilos, R$ 138. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícias. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, dia 8, durante entrevista a jornalistas, que o horário de verão só deve voltar no Brasil caso seja imprescindível e as chuvas fiquem abaixo do esperado. Silveira afirmou que o governo deverá decidir sobre a situação até a próxima semana. Ainda segundo Silveira, caso as chuvas forem suficientes para recompor o sistema elétrico, o horário de verão não será decretado este ano. Ele diz que está levando ao limite as discussões para ver se o horário de verão precisa mesmo ser este ano, ou se podemos esperar o período chuvoso e ver os volumes de chuvas que vamos ter. Se forem altos, a gente até evita a necessidade da decretação do horário de verão, afirmou. JD1 no ar. JD1 no ar. Foi sancionada a Lei 6.317 de 2024, que dispõe sobre o acesso a produtos industrializados contendo como aditivos derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. A nova norma, de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, dia 8. Conforme a lei, os produtos de cannabis industrializados serão fornecidos pelo Poder Executivo, em caráter de excepcionalidade, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Caberá à Secretaria de Estado de Saúde, a SES, regulamentar os casos e as hipóteses de dispensação e estabelecer o procedimento a ser aplicado. A SES terá o prazo de 60 dias para instituir comissão de trabalho para implementar as diretrizes para o acesso aos produtos de cannabis. A delegação terá caráter permanente e ficará responsável pela análise das atualizações dos produtos e das diretrizes terapêuticas. JD1 no ar. Vivendo condições análogas à escravidão, 127 trabalhadores foram resgatados em Mato Grosso do Sul, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda conforme o documento divulgado na última segunda-feira, dia 7, 13 empregadores seguem em investigação pelo crime. O resgate aconteceu em 8 municípios, sendo Naviraí a cidade com o maior número de trabalhadores explorados, um total de 44. Em Angélica foram resgatados 31 trabalhadores, Aquidauana 11, Campo Grande 3, Corumbá 17, Dourado 7, Laguna Carapã 6 e Ponta Porã 8 trabalhadores resgatados. Já os nomes dos empregadores, conhecidos como lista suja, registra a maior parte em Corumbá, com 6 pessoas. Campo Grande, Ponta Porã, Naviraí, também Angélica, Aquidauana, Laguna Carapã
em Dourados tem uma pessoa investigada em cada município. Casos de trabalho análogo ao escravo podem ser denunciados por meio do Disque Direitos Humanos, por meio de ligação telefônica no número 100. As denúncias também podem ser feitas por meio do sistema IP no portal cite.trabalho.gov.br. Os casos denunciados na página são filtrados e direcionados para a fiscalização. JD1 no ar. JD1 no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 8, o nome do economista Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como próximo presidente do Banco Central BC. Com 26 votos a 0, o nome de Galípolo, que ocupa o cargo de diretor de política monetária do Banco Central e já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, precisará ser aprovado pelo plenário do Senado. Apesar do nome não sofrer resistência dentro do Senado e ter uma aceitação no mercado, a sabatina com os senadores foi marcada por perguntas sobre independência, motivadas pelos atritos de Lula com o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto. JD1 no ar. Os gastos dos brasileiros com plataformas de apostas online, conhecidas como bets, serão medidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na pesquisa de orçamentos familiares POF 2024-2025, que vai a campo a partir de 5 de novembro. O IBGE explica que os jogos de azar, como as loterias oficiais, já faziam parte da última edição da POF, que coletou dados entre 2017 e 2018. Na época, porém, as bets ainda não existiam no Brasil. Fenômeno de impacto crescente na economia brasileira, o gasto com esses jogos será medido pela primeira vez na pesquisa de orçamentos familiares. Segundo o IBGE, essa edição da pesquisa de orçamentos familiares também vai incluir um módulo que de forma imediata pesquisará o uso do tempo dos brasileiros. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí. Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O Imaçu emitiu um alerta nesta terça-feira devido à situação crítica e preocupante em relação ao nível do Rio Paraguai, que atingiu o menor volume histórico com apenas 62 centímetros. Esse é o pior índice desde o início do monitoramento em 1900. O nível do rio apresenta quedas diárias de 1 a 2 centímetros, agravando a situação do afluente fundamental para a navegação e o abastecimento das comunidades ribeirinhas. Especialistas associam essa redução drástica à variabilidade climática e às escassez de chuvas na bacia hidrográfica. Diante da situação crítica, o Imaçu, em parceria com outros órgãos, adotam medidas emergenciais para apoiar as comunidades locais do Rio Paraguai. Um adolescente de 15 anos que cometeu latrocínio foi assassinado por um atirador que invadiu o Hospital Municipal de Chapadão do Sul e disparou contra o garoto pela janela. Ele era um dos suspeitos de ter roubado um carro e matado uma pessoa junto com outros 2 adolescentes em Aporé, no interior de Goiás. Os assassinos fugiram no carro quando passaram pelo posto da Polícia Militar Rodoviária em Chapadão do Sul, foram seguidos pelos agentes e entraram em confronto policial. Os suspeitos foram atingidos e o adolescente estava internado sob custódia policial quando foi morto. Conforme detalhes do site Correio News, após o crime, o assassino fugiu e ainda não foi encontrado. E com a aproximação do Enem 2024, que acontece nos primeiros domingos de novembro, para preparar ainda mais os estudantes que buscam uma vaga na faculdade através das notas das provas, o Colégio Nota 10 realiza o aulão preparatório aberto ao público no dia 19 de outubro, às 14 horas, na Unidade Garças, em Campo Grande.
A expectativa é que cerca de 500 alunos participem presencialmente e mais de 3.000 estudantes se inscrevam para acompanhar remotamente. A inscrição pode ser feita no site do Simpla e após o cadastro online, o participante receberá as instruções da equipe organizadora do aulão do Enem gratuito do Colégio Nota 10. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. Conexão Agro, uma iniciativa do Sistema FamaSul que aproxima o agronegócio de alunos do ensino médio e 9º ano do ensino fundamental. São 6 encontros durante 1 mês e meio, com conteúdos trabalhados em diferentes disciplinas. As próximas turmas participantes acontecem em Paranaíba, Campo Grande e Bonito. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O Supremo Tribunal Federal autorizou o retorno do funcionamento da rede social X no Brasil. A empresa cumpriu todas as condições estipuladas por Alexandre de Moraes, relator de ação no STF. Repórter Marcelo Denalíbera. A rede social X estava com funcionamento suspenso em todo o território nacional desde o dia 30 de agosto, por conta do reiterado descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal. Em 27 de setembro, ela comprovou bloqueio de perfis que disseminavam informações falsas e a nomeação de um representante legal. Depois disso, efetivou o pagamento integral dos valores devidos. Nesta terça-feira, a PGR emitiu parecer favorável e o ministro Alexandre de Moraes autorizou o imediato retorno das atividades da X Brasil no país. Ele determinou ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adote as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando o STF no prazo de 24 horas. JD1 no ar. Esporte. Agora o repórter esportivo Dininho Almeida tem as últimas notícias do futebol. Estamos chegando com notícias esportivas. Campeonato Brasileiro Série A. O Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira às 18h30, horário de Mato Grosso do Sul, na Arena MRV em Belo Horizonte, em jogo adiado da 6ª rodada do campeonato. Inicialmente a partida estava prevista para maio, mas foi adiada por causa das chuvas do Rio Grande do Sul. Este é o último dos 4 jogos do Grêmio que tiveram novas datas. Depois de enfrentar o Tricolor, o Galo aguarda a remarcação da partida contra o Atlético Paranaense para igualar o número de partidas com o restante dos concorrentes da Série A. O Atlético vem de empate diante do Vitória na Arena MRV. Se pontuar, o Galo assume a 9ª colocação na tabela. O time do técnico Gabriel Milito busca um lugar no G6 do Brasileirão, enquanto divide o foco com a disputa das semifinais da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil. O Grêmio chega para o confronto com a moral elevada após vencer o Fortaleza por 3-1 em casa. A equipe gaúcha tem uma motivação a mais, já que se vencer em Belo Horizonte, ultrapassa o Galo na tabela. O tricolor está na 11ª posição com 35 pontos. A provável escalação do Galo do técnico Gabriel Milito deve ser Matheus Mendes, Lianco, Bruno Fux e Bataglia, Rubens, Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes e Scarpa, Paulinho e Hulk. Já o técnico Renato Portaluppi do Grêmio volta a comandar a equipe após suspensão. Rodrigo Eli e Gemerson estão recuperados de lesão e devem formar a dupla titular. O Kahneman não viajou a Belo Horizonte. Pavão e Mike estão com a delegação e serão alternativas no banco. Na lateral direita, Igor Serrotti iniciará a partida pela primeira vez, já que Fábio e João Pedro estão suspensos. A provável escalação do Grêmio: Marquezin, Igor Serrotti, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo, Dodge, Pepe, Edenilson, Cristaldo, Aravena e Bright White. Seleção brasileira. O Dorival Júnior definiu a escalação da seleção brasileira que enfrentará o Chile nesta quinta-feira, às 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul, em Santiago. A partida é válida pela 9ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Abner e Igor Jesus serão titulares. No treino de terça-feira na academia do Palmeiras, o técnico havia sinalizado com mudanças para o jogo. A principal delas é a entrada de Igor Jesus do Botafogo no ataque, junto de Savinho, Rafinha e Rodrigo. Na lateral esquerda, Dorival testou Abner e Alex Telles, mas acabou optando pelo primeiro nome para a posição. A escalação, portanto, terá Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, André e Lucas Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus.
Em busca de reabilitação, a seleção enfrentará os 2 últimos colocados das eliminatórias. O Chile ocupa a 9ª colocação e vem de derrota em casa para a Bolívia. Já o Peru, adversário da terça-feira em Brasília, é o Lanterna. O Brasil está no 5º lugar com 10 pontos, 8 a menos do que a líder Argentina. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Comissão aprova a campanha de prevenção aos desafios online para adolescentes. A reportagem é de João Gabriel Freitas. A Câmara dos Deputados analisa um projeto para combater a cultura dos desafios online. Os desafios de internet são um tipo de vídeo em que os participantes têm que cumprir tarefas inusitadas. Apesar do tom de brincadeira, alguns casos extremos repercutiram, principalmente nas redes sociais, por conta do alto risco envolvido. Essas ações vão desde pular de lugares altos até ser picado por uma cobra de forma espontânea. Nesse sentido, a proposta aprovada na Comissão de Educação cria uma campanha de prevenção aos desafios de internet. De acordo com o texto, a medida será feita nas escolas de educação básica. Uma das ações do projeto é incluir a prevenção e o combate à cultura dos desafios online no currículo escolar. Além disso, o texto determina a distribuição de materiais educativos relacionados ao tema. A relatora na comissão, deputada Franciane Bayer, do Republicanos Gaúcho, defende que a iniciativa de prevenção é importante porque os desafios representam uma ameaça à integridade física e mental de crianças e adolescentes. Porém, a parlamentar alterou o público-alvo da campanha. Enquanto o projeto original previa que a ação fosse voltada a jovens e adolescentes, Franciane Bayer defende que a campanha foque na educação básica, que vai da pré-escola até o final do ensino médio. Assim, o alcance da medida foi ampliado. A campanha que se pretende instaurar deverá ser realizada tanto em redes públicas como em escolas privadas, bem como conscientização de pais, responsáveis e professores a respeito da cultura de desafios online. Em seguida, a proposta que cria uma campanha de prevenção aos desafios online será avaliada pela Comissão de Finanças e Tributação. De Brasília, João Gabriel Freitas. Comissão aprova a inclusão das empresas de reciclagem no Simples Nacional. Repórter Silvia Miato. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou proposta que inclui empresas de reciclagem no Simples Nacional, regime tributário que permite o recolhimento de vários impostos federais, estaduais e municipais em uma única guia, com alíquotas reduzidas. O texto passa a definir como microempresas ou empresas de pequeno porte as entidades privadas de tratamento de resíduos sólidos, de serviços de reciclagem ou de atividades relacionadas. Relator na comissão, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, disse que a medida também garante que a atividade fique fora do novo sistema da reforma tributária. Como o Simples vai ser mantido na reforma tributária, eles já estando no regimento do Simples, eles poderão continuar, mesmo com a reforma tributária, tendo o benefício de serem empresas cadastradas no Simples com o diferencial de pagamento de imposto, propiciando com que nós possamos ter mais pessoas trabalhando com isso, uma renda melhor para eles e principalmente uma sociedade mais limpa e com produtos também reciclados. O projeto, que inclui as empresas de reciclagem no Simples, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. E avança na Câmara projeto que prioriza municípios com alta taxa de desmatamento na distribuição de recursos do Fundo do Meio Ambiente. Os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto. A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara aprovou o projeto que dá prioridade na aplicação de recursos do Fundo do Meio Ambiente em municípios com alta taxa de desmatamento. Trata-se do FNMA, Fundo Nacional do Meio Ambiente. O projeto original previa que fosse dada prioridade para recursos do fundo apenas à Amazônia. Mas o relator, deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, entende que, além da Amazônia Legal, o Pantanal e projetos localizados em municípios com altas taxas de desmatamento e queimadas devem ter prioridade. É uma proposta do deputado Duda Ramos. Nós apenas melhoramos essa proposta dele para que nós pudéssemos também aí manter, no caso o Pantanal Mato Grossense, como prioridade para este fundo e também inserir neste projeto todos os municípios brasileiros com altas taxas de queimadas e desmatamentos, com os índices dados pelo próprio poder público. Nesse caso específico, nós protegemos também todos os municípios brasileiros, sobretudo os menores, que não têm condições de investir quando há alto índice de queimadas, no caso de desmatamento em relação à sua região.
É um projeto de segurança nacional. O deputado Estélio Denner citou o levantamento anual divulgado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como parâmetro para saber os municípios com altas taxas de desmatamento ou queimadas. Atualmente, a lei do Fundo Nacional de Meio Ambiente prevê a aplicação prioritária dos recursos nos projetos que tenham sua área de atuação na Amazônia Legal ou no Pantanal Mato-Grossense. A proposta que prioriza municípios com alta taxa de desmatamento na distribuição de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente ainda vai passar por 3 comissões da Câmara. Se aprovada, poderá seguir diretamente para o Senado Federal sem precisar passar pelo plenário. Na visão do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, a sanção da lei que incentiva o uso de combustíveis sustentáveis na aviação, além do biodiesel e biometano, representa um avanço em direção a uma política de sustentabilidade. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a sanção da Lei do Combustível do Futuro representa uma pauta de Estado e de desenvolvimento do país. Lira participou da cerimônia de sanção da Lei do Combustível do Futuro, que cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel. Em seu discurso, Lira ressaltou que a Câmara sempre esteve disposta a votar uma pauta verde de incentivo às energias renováveis, como etanol, biodiesel e biomassa. Do combustível do presente, deixa de ser o futuro, e com toda essa exposição aí fora, nós sabemos que a tecnologia, os investimentos estarão dando e entregando ao Brasil com as legislações que foram construídas com o governo federal, no governo do presidente Lula, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, de maneira republicana. E eu aqui digo, uma pauta como a de hoje não é uma simples pauta, é pauta de Estado, é pauta de país, é pauta de desenvolvimento. O relator da proposta na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, afirmou que o Brasil dá lição ao mundo sobre a importância da transição energética. Ele destacou no evento que a nova legislação sinaliza uma nova relação entre poder público e iniciativa privada, já que não há subsídios previstos para essas novas políticas de consumo de energia. E o Brasil vai ser, nesses setores, plataforma mundial de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, de inovação. O presidente Lula afirmou que o Brasil é respeitado pelos outros países pelas medidas tomadas na produção de energia limpa e ressaltou que o país vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. De Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma excelente quarta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.